Olá para você que está aqui na nossa web Rádio Defensoria, assistindo o nosso podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias a gente está aqui trazendo assuntos muito importantes para você. Inclusive o assunto de hoje está deixando todo mundo muito apreensivo, que é a crise entre a Venezuela e os Estados Unidos. A gente vai conversar agora com o professor Glauber Carvalho, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal, sobre a crise venezuelana e seus impactos em Roraima. A conversa vai abordar migração, sanções, disputas geopolíticas e o papel das relações internacionais na compreensão das tensões entre Venezuela e Estados Unidos, além dos reflexos sociais e humanos na fronteira Brasil-Venezuela. Seja bem-vindo, professor Glauber. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Professor, para começar, você pode contar um pouco da sua trajetória acadêmica e do seu trabalho à frente do curso de Relações Internacionais? Tá certo. Bom, eu começo minha trajetória lá no Rio de Janeiro, né? Eu sou internacionalista. Logo depois da minha graduação em Relações Internacionais, eu fui acreditando que ia, né, trabalhar com o comércio exterior. No Rio de Janeiro tem uma entrada, né, muito grande para esse espaço. Não entrei imediatamente, então eu comecei a trabalhar num centro de pesquisa que estava recém-formado, que se chama ainda, né, Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. E lá eu tive contato com, enfim, né, grandes nomes da economia brasileira, Maria da Conceição Tavares, Beluso. Ele é organizado pela viúva do professor Celso Furtado, que é a senhora Rosa Freire da Aguiar. Então, assim, né, grandes nomes que aí foram também me instigando a fazer. E aí fui fazer o mestrado e doutorado em Economia Política Internacional, lá no FRJ. Sempre estudando, então, a América do Sul, muito particularmente a política externa brasileira para a América do Sul, os organismos internacionais, o Unasul, né, que ainda estava, né, ainda existia como estava ali sendo formada como uma força. E depois disso, a política de integração, né? Então, assim, nesse contexto. E nesse contexto eu me torno professor, de fato, né? A gente diz que se torna professor ao longo da trajetória. E chego aqui, vai fazer 3 anos, né? Já era professor no Rio, mas chego aqui depois desse tempo. Uma parte executiva e uma parte acadêmica, né? Trabalhando, então, com parte de geopolítica, geoeconomia, enfim, as minhas disciplinas são economia política internacional, integração regional e política externa brasileira, de forma, né, que eu tenho me dedicado, e aqui eu consegui me manter nessas disciplinas, o que foi muito bom, assim, muito bom para a minha reflexão, para a pesquisa. Pensando aqui a tríplice fronteira, né? Aqui tem uma circunstância muito importante que, eu diria, para as relações internacionais, para a academia, é pouco abordado. Mas é pouco abordado no eixo sul-sudeste, que é a tríplice fronteira norte. Né? E para além da questão amazônica, enfim, clima, meio ambiente, né? Claro. Essa questão e essa tensão. E aí eu chego aqui né, nessa dinâmica, a dinâmica da migração, que aqui né, tomou um corpo muito grande. A gente até diz que dentro da academia aqui, o curso aqui faz 20 anos esse ano. A gente vai fazer comemorações, a gente tem, né, o primeiro professor titular, né, do Norte e Nordeste em Relações Internacionais, que é o professor Américo Lira. E a gente ainda tem, né, um corpo docente do começo do curso, então é importante. E aí a gente se consolida também como uma espécie de... não tem a ver só com pioneirismo, mas com uma presença na fronteira, né? A gente tem outros... compartilha de outros espaços também fronteiriços aqui no Norte. E a gente tem tentado, né, pensar essa dinâmica. Inclusive, agora eu também faço parte, sempre fiz como associado, mas agora eu estou parte do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABRE, e a gente também tem lá, a partir desse espaço, que tem encontros anuais, enfim, tentado pensar uma ideia de regionalização, né? Tem na nossa agenda, equidade, regionalização, pensando como é que essa pesquisa se desenvolve
para além do eixo sul-sudeste, incluindo o sul-sudeste, mas norte, nordeste, centro-oeste, né, como espaços. E a universidade tem tentado pensar, né, aqui num esforço muito grande, todo o corpo docente, cito aqui o professor João Jarochinski, né, que junto com todo esse outro, né, todo o corpo docente tem feito uma reflexão sobre migração, sobre os reflexos aí vai fazer 10 anos da Operação Acolhida, por exemplo, mas, né, de antes já desse processo que aqui na fronteira é muito importante, que foi a questão da crise na Venezuela, que, né, nos traz, ou que chega nos dias de hoje com essa tensão, com esse aumento de tensão, né? E o que muda ao estudar relações internacionais em uma universidade localizada nessa área de fronteira? Olha, foi muito interessante voltar, né? Tive oportunidades de falar no Rio de Janeiro mesmo, né? Em São Paulo, depois de estar aqui. Então, assim, muda o olhar, muda a forma de enxergar a prática das relações internacionais, do dia a dia, do contato, né? Por exemplo, a gente fala de migração, mas a gente tem contato direto com as coisas que envolvem, né? Seja a própria atuação das Forças Armadas ou de uma organização civil-militar para gerir isso. O contato com o ser humano, né? O ser migrante também. Isso. Só então, quem vê o pessoal no sinal todo dia pedindo ajuda é que sente, pois né? E conhece. Pois é. E assim, já fui rapidamente, tive essa oportunidade de tanto estar e, né, olhar um pouco mais para Caraima, quanto Bonfim, né? A gente tem ali umas circunstâncias completamente diferentes, mas que são exemplos de teorias que a gente estuda na academia e que a gente consegue enxergar, né? Quando a gente fala, por exemplo, talvez a gente vai abordar aí provavelmente a presença chinesa no continente. A gente vai a Bonfim, a Letten, a gente enxerga isso, né, todas no dia a dia. As lojas. Claro, também tem isso no Rio, também tem isso em São Paulo, tem, mas é diferente. É diferente, né? É diferente. E quando a gente leva essa... É engraçado que você vê chinês falando português, inglês espanhol e inglês. Exatamente. E com, enfim, sotaques distintos, né? Ou acentos distintos. E com, por exemplo, né, em Santa Helena, né, que também já fui, conversas que eu já pude participar, enfim, tanto do governo federal quanto da prefeitura, sobre integração, sobre acordos locais, sobre comércio exterior, né? Também onde eu atuo, na ideia de comércio fronteiriço. Isso tudo tem uma visão diferente. É diferente de estar aqui, participar, e isso gera talvez uma análise mais profunda, ou mais profunda talvez, mas mais complexa do problema, né? Onde a gente consegue tirar outras nuances para explicar, olha, talvez não seja o que diz a teoria formada lá nos Estados Unidos, de ação, a gente precisa ter uma atuação cooperativa, a gente coopera, enfim, de várias formas, a gente vai mencionar aí alguns movimentos políticos, algumas questões políticas e econômicas, né? Então, é diferente e é complexo ao mesmo tempo, né? Agora, falando mais sobre a crise, né? Quais foram os principais fatores políticos e econômicos e institucionais que levaram a Venezuela a uma crise tão longa? Olha, assim, vou contando a história para poder chegar onde mal de professor, talvez. Assim que eu entrei no Centro Celso Furtado, eu tive contato, a gente já vê muito na universidade, eu pelo menos tive isso, algumas universidades têm outros currículos, mas com contato com uma literatura
desenvolvimentista, cepalina, né? A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina, formada quando a ONU logo depois da ONU se formar, ela é formada em 48, pelo Raul Prebisch, que é um economista argentino, pelo Celso Furtado, na parte do Brasil. E eles vão pensar como é que o desenvolvimento latino-americano poderia acontecer nesse contexto que será a Guerra Fria. Uma das análises que vai... E aí eles vão formar as principais teorias, essa teoria centro-periferia do Prebisch, dizendo que a desigualdade do desenvolvimento tem relação com o desenvolvimento do capitalismo e o capitalismo latino-americano é distinto. Enfim. Qual é o prognóstico é esse, qual que é o tratamento, né? Aumentar a industrialização, portanto promover um processo de aceleração da industrialização, que naquele contexto ainda estava muito incipiente, e fazer um mercado regional e ter o Estado como o organizador disso, né? Então o Estado latino-americano assume um perfil de organizador da economia. Isso é tecnicamente contrário às teorias liberais, as teorias do norte, que já indicavam que dentro desse contexto, livre comércio, livre iniciativa, enfim, né, o Estado, e aí a gente vai utilizando isso até a década de 70, quando se amplifica a ideia do neoliberalismo, mas a ideia do liberalismo em si vai formando parte da construção desse mundo, e um dos estudos que a CEPAL lá na frente vai fazer é sobre a Venezuela. Naquele momento, o Celso Furtado faz um estudo sobre a Venezuela e não pode publicar, não permitem que ele publique, a CEPAL publica, tudo bem, fica guardado, e nós vamos publicar isso lá em 2007, 2008, a senhora Rosa Furtado tira, né, encontra e vai publicar, e ele tem uma análise que já é, então, a análise que já existia, bom, já se passou a analisar a dificuldade da Venezuela de promover um processo de desenvolvimento sustentável, complexo. Por quê? E aí ele vai dizer isso lá atrás e que vale até hoje. Ele chama subdesenvolvimento com abundância de divisas, ou seja, a análise de que a indústria, uma vez desenvolvida a indústria do petróleo, essa indústria sendo extremamente rentável, outras indústrias, ou o processo de industrialização que a CEPAL preconizou, ou que as etapas que o Brasil, por exemplo, tentou promover, a Argentina de alguma forma, não vão acontecer na Venezuela, por causa da indústria petrolífera, que assume um espaço muito grande e ela passa a ser organizada, naquele contexto, por um capital transnacional. Inclusive, é uma das reclamações do Trump. Ele diz, nós formamos a indústria venezuelana do petróleo e depois tomaram da gente. Então, o que forma a sociedade, vamos dizer, venezuelana, eu posso, né, obviamente há diversas interpretações, a economia venezuelana, é a monopolização do processo econômico baseado no petróleo e a não diversificação, né? Depois disso você tem ali poucas indústrias complexas, que a gente vai chamar, que desenvolvem tecnologia, e depois disso um setor agrícola que a gente chamava de subsistência, né? O que, pelo menos... Isso vai ser a tônica da indústria e a concentração de renda se dará numa elite que se liga ao capital transnacional, ao capital internacional. Essa elite, obviamente, promove o que é possível dentro de um contexto de, enfim, manutenção do seu poder, e isso é rompido, isso vem, né, enfim, ela tem altos e baixos no processo, isso ela é fundante da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e aí isso, obviamente, gerará as tensões internas a ponto de do Chávez, né, projetar junto com um grupo de militares, e, né, na verdade uma outra elite, porque também faz parte desse processo, um golpe de Estado, e aí toma o poder com base numa noção de nacionalização de recursos. E aí o que ele vai fazer é isso, nacionalizar a produção, estatizar, mais propriamente dito, estatizar
a produção do petróleo, enfim, com base no seu comando, num comando, né, militar e tudo mais, e aí promover o que ele acreditava ser um projeto novo, né, que se baseará internamente numa redistribuição de renda, vamos chamar assim, na falta de uma outra palavra. Criação de subsídios, né, gerais dentro da economia, redução dos preços de itens básicos, incluindo combustível. Isso... Saudade de pagar barato naquele combustível. Então, pois é, eu cheguei aqui, eu tive várias como é que eu posso dizer, depoimentos, né, de, nossa, ia lá comprar combustível, ia lá comprar outros produtos, enfim, mas que não eram produtos complexos também, né, vamos dizer assim, produtos, me falam sobre... itens de supermercado limpeza, mesmo. não é? Tem essas questões assim, mais básicas do supermercado. Bom, isso obviamente não gera na ideia, nem na teoria econômica, nem na prática, isso não gera o desenvolvimento, como a gente vai chamar, das cadeias produtivas necessárias para que essas pessoas que são ou que eventualmente fossem subsidiadas promovessem uma melhoria real de vida, ainda que se mantivesse, né, fossem mantidas ali, e aí você começa um processo complexo de clientelismo, subserviência ao poder do Estado, a centralização e rentismo da classe, enfim, petroleira que se reúne nesse Estado, e a perpetuação desse poder. E isso, enfim, isso vai marcar, sem dúvida nenhuma, a história venezuelana, a ponto de, aí a gente tem uma outra figura, quer dizer, a própria figura do Chávez como revolucionário dentro desse contexto, entre aspas, talvez, enfim, há muita controvérsia em torno disso, obviamente, não vai conseguir promover um sucessor, ele vai tentar promover, ele vai pegar o Maduro e formar o Nicolás Maduro como o seu sucessor, e isso vai acabar acontecendo, mas sem dúvida nenhuma o projeto, aquele, na nossa percepção, sobretudo da academia, aquele projeto chavista de transformação, tanto que muitos analistas passam a usar o termo madurismo, e não mais chavismo, como o que passa a acontecer na sociedade venezuelana e na economia venezuelana, que também tem na queda dos preços do petróleo, na estabilização dos preços do petróleo, enfim, um problema para a sua economia, porque vai bem quando o petróleo vai bem e vai mal quando o petróleo desacelera. Assim, e isso, obviamente, não gerando um movimento, vamos dizer assim, de melhoria social, vai gerar muitos problemas para essa sociedade, que se somam aos problemas que vão levar ele a se tornar um autocrata, né? Perseguições, prisões, a não oposição, né? Você não permite mais que uma oposição exista, se posicione, fechamento de congresso, isso tudo vai gerar, e aí vem gerando, né, um processo de, enfim, né, as pessoas precisam encontrar melhores condições de vida, e isso vai gerar esse processo humanitário que se tornou, há mais de 10 anos, né, a saída de cidadãos da Venezuela para outros países. Colômbia em primeiro lugar, Peru na sequência e o Brasil em terceiro lugar. E aí, a ponto de, em 2018, né, então, finalmente, internamente, precisarmos dar um ajuste, né, realizar um ajuste. Aí a Operação Acolhida virá para isso, sem dúvida nenhuma, né? Não é só controlar o processo ou o fluxo, né? É para dar, inclusive, alguma dignidade a essa recepção, portanto, documentação, saúde, né, processos sanitários de saúde, que vão, enfim, de alguma forma tentar mudar, não é o caso, né, mas
ajustar, né, a vida dessas pessoas que procuram melhores condições, né? E melhores condições de vida, de liberdade, e vão encontrando nesses países fronteiriços imediatamente. E aí daí muitos vão ser internalizados, né? Internalizados, não, interiorizados, como diz a Operação Acolhida, interiorizados, em busca de trabalho. E outros vão daqui, utilizando-se a plataforma, né, documental do Brasil e de outros países, procurar outros caminhos, inclusive, né? Há estudos nossos pensando, cito aqui a professora Natália Demétrio, das Ciências Sociais, que estão pensando o Brasil como um país tampão, né? O professor João também trata sobre isso, Jaroszynski. O Brasil como um país de passagem, né? Ele se legaliza, se documenta, e aí vão ser os venezuelanos, mas também outras nacionalidades que acabam entrando aqui, como uma plataforma para atingir outros lugares, sobretudo o norte, que a gente, falando de sul global, o norte global, né? Sobretudo no norte global. E falando na migração, né? Cidades como Boa Vista e Pacaraima sentem diretamente esses efeitos, né? Como a gente está falando, que a gente presencia, né? As políticas públicas brasileiras acompanharam essa realidade da fronteira? Acredito que elas vão tentando acompanhar, né? É tipo apagando incêndio, né? Exatamente. Não são... A migração é na minha percepção, né? Vou chamar aqui de acadêmico, né? Certamente o professor João Jaroszynski terá uma versão mais acabada e melhorada sobre migração especificamente. Mas a necessidade de organização legal, né, e social desse processo vai se dar conforme ela se intensifica, né? Você não tem uma organização prévia de algo que ainda não... né, ou uma legislação, ao mesmo tempo ela pode demorar mais ou ser mais rápida, dependendo da estrutura do Estado. Então, quando a gente vai formar o Estatuto, lá em 2017, já também tem um contexto específico. Então, é a tentativa da política pública de acompanhar, mas a gente é muito ciente de que a estrutura do Estado, tanto na sua organização legislativa quanto judiciária, a política a executiva também, mas a legislativa e a judiciária são complexas, né? E não são imediatas, ou pelo menos não na nossa expectativa de sociedade, às vezes, né? A gente tem algumas reclamações nesse sentido, ou observações nesse sentido, de que a concretização de uma política, criação de leis, de organização, elas são posteriores ao processo, né? E, portanto, levam em consideração tanto uma carga necessária de organização quanto uma carga política do que vem acontecendo, né? E aí eu tenho a impressão de que... eu vou falar de forma geral, acadêmica, que olhando para as legislações falta um pouco da percepção local, né? Talvez da percepção da vivência do legislador lá em Brasília, um pouco isolado do processo. Isso de forma geral, não é nem só para a migração, mas eu acho que é para o Brasil inteiro, desse tom, né? De entender e no caso da migração muito forte, porque a gente está lidando com pessoas, com questões específicas, entender a urgência dos processos, né? E como é que transforma isso em política pública e que precisa, portanto, de orçamento, de dinheiro, então, como é que mobiliza a verba, como é que tudo isso vá para o lugar correto, porque a gente ainda, né, no Brasil, seja na Venezuela, ainda tem um outro aspecto, que é esse aspecto de problemático da utilização do dinheiro público, né, muitas vezes. E instituições como a Defensoria Pública atuam na proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. Qual que é a importância desse trabalho em crises humanitárias? É fundamental porque é a garantia do direito, a garantia da justiça, num espaço no qual
essa pessoa já vem vulnerabilizada de um processo que, enfim, imagina que no seu país não teve as mesmas, não conseguiu ter as garantias a ponto dela precisar, né, fazer o deslocamento. A gente está falando aí de uma maior parte, claro que tem deslocamentos voluntários, é uma outra questão, mas esse que vem vulnerabilizado, que não conseguiu, ao chegar num espaço organizado e que conseguiria atender a alguma expectativa de vida, né? de direitos, de liberdades. E aí, então, acho que é fundamental esse papel da sociedade, e aí, no caso, né, no papel de uma organização como a Defensoria, de estar na frente de batalha, né? Estar no apoio geral, garantindo esses direitos. E pensando um lado que também é humanitário, né? A gente fala do direito humanitário, a gente fala das questões em tempos de crise, mas dentro do direito internacional geral, mas que não é só para... de uma forma geral, vamos dizer assim, né? Para quem está sofrendo o problema e que precisa da garantia do seu direito. Então, assim, é fundamental, sem dúvida nenhuma. Há quem diga que a crise venezuelana ameaça a estabilidade da América do Sul. O que sustenta ou enfraquece essa ideia? Então, a gente tem falado que esse processo, né? Qual é o fato geral? Com o que a gente está trabalhando? Um ataque de um país a outro país. Ponto, né? E aí, desse ataque decorre o quê? A extração do comandante. O Brasil, por exemplo, nem os Estados Unidos nem declarou oficialmente o Maduro presidente, né? Não fez a aceitação, o reconhecimento. Mas isso não significa que ele não fosse o chefe representante, a partir dele o Estado venezuelano estivesse organizado. Bom, o fato é que ele faz um ataque não só, enfim, ele faz um ataque militar, ele taca bomba, ainda que muitas teorias, né, estão dizendo, meio uma encenação, meio uma negociação, tem várias teorias em torno disso, mas ele mata civil nesse processo, e aí não só militares, mata, né, a gente sabe ali de uma série de militares, inclusive cubanos, que foram mortos em ação, mas extrai o presidente, o então presidente. Esse ato é uma violação ao direito internacional que foram os Estados Unidos que ajudaram a construir no mundo, já vinha de antes, mas no mundo pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial, é a construção dessa ordem internacional liberal, cuja base vão ser, né, a gente tem na base as organizações internacionais, ONU, por exemplo, né, num sistema multilateral, e o direito internacional como uma base legal de ação. E é uma base legal, né, a gente pensa 40, né? É uma base legal para que não acontecesse outras circunstâncias, como a Alemanha, como a Itália, como o Japão, né? Um processo de expansão, enfim, inclusive dos movimentos, das questões sociais internas, do nazismo, do fascismo. E a gente organizasse, olha, não pode invadir. A soberania é uma marca fundante, né? A gente nas relações internacionais, na academia, a gente tem 1648, a Paz de Westfália, a formação da ideia da soberania. Pronto, não é do século XX essa ideia. Mas isso organizado num contexto de sistema internacional, com base na estabilidade de uma ordem, a gente fala de ordem, mas na verdade a ordem é construída por um acordo, né? É para que um poderoso não use a força. O Brasil tem falado, o embaixador na ONU falou, no Conselho de Segurança, e o presidente Lula vai utilizar essa ideia, para que não seja a lei da força, mas seja a força da lei, né, essa acepção. Então, assim, qual é a ordem? Você não invade um outro país. E isso está lá na Carta das Nações Unidas, isso
E isso, na América do Sul, é inédito. Então, assim, como é que isso tensiona os outros países? Uma vez realizado, uma vez rompido isso, é o que eu falo, assim, qualquer coisa pode acontecer. E as justificativas é que são complexas, né? Ou pelo menos a falta delas. A gente vai falar ainda sobre talvez petróleo, mas um dos tensionamentos é, se ele fez isso, eu vou voltar 20 anos no tempo, né? A gente diz assim, a ONU tem dificuldades, a ONU é complexa, né? Ela é formada em 45 para estabilizar o sistema internacional, para ajudar, constrói um Conselho de Segurança que tem 5 países com poder de veto, portanto eles decidem, e se o que eles não quiserem passar, não passa, e ela fica ali paralisada durante a Guerra Fria, porque a gente tem um problema que é a bipolaridade da União Soviética com os Estados Unidos, pronto. Rompida essa ideia de bipolaridade na década de 90, com o fim da União Soviética, você tem alguns países que vão chamar de unipolaridade, alguns autores vão chamar de unipolaridade, ou Império norte-americano, pronto, na narrativa ele ganhou. Só que ele ganhou, mas ainda assim agia sob o aspecto geral, tanto da organização do sistema financeiro e monetário, que é o dólar, quanto na organização do sistema político, militar, seja via OTAN, seja utilizando as organizações internacionais. Quando acontece em 2001, o atentado das Torres Gêmeas, ele altera seu sistema, sua política de segurança, e ele, em 2006, realiza ali, né, ele vai atrás do terrorismo e inicia uma guerra que a ONU não aprova, ali já tinha olha, eu posso fazer. Só que antes, até aquela altura, ele ainda levava para o sistema. Ele ainda ninguém quer? Não tem problema, eu vou lá e faço. Depois todo mundo se organiza, vai ter que entrar junto, tudo bem. Agora, o Trump rompe a barreira de não precisar mais nem levar ao Conselho e nem levar ao seu Congresso Nacional. Ele toma a decisão e faz. Isso a gente pode analisar o Trump, só a figura dele por dias a fio. Mas quando ele faz isso, ele pode fazer qualquer coisa. Pode. E ele está avisando, e aí isso é um aviso, e ele deixa muito claro esse aviso nos discursos dele. Isso é um aviso e isso é uma quebra da ordem internacional liberal, isso é uma quebra da construção que a gente tinha até hoje de ordem. Inclusive, para já fazer essa observação, ontem de noite ele saiu de 66 organismos e processos de cooperação internacional e organismos internacionais, incluindo, se eu não me engano, 33 ou 38 só da ONU. E já está fazendo as pazes com o Petro também? Já ligou, já se comunicou com o Petro, assim, então esse abandono dessas organizações, incluindo a UNCTAD, que é sobre comércio e desenvolvimento, e outras, mudanças climáticas, o IPCC, enfim, isso é um grande sinal de fim daquela ordem e começo da desordem. E começo da desordem. Exatamente, é o momento. A gente tem usado muito já há alguns anos, inclusive, a ideia gramsciana, né, que o Antônio Gramsci escreveu, de que estamos vivendo um tempo dos monstros. Ou seja, o velho ainda não morreu e o novo não tem condição de nascer. Ele está falando isso lá da prisão em que ele esteve na década de 30, porque não tinha a perspectiva ainda de uma mudança para o fascismo, né? Naquele processo que vai acontecer, vai ser a guerra e aí é uma alteração. E a gente tem falado que a gente está há um bom tempo já nesse tempo dos monstros. Assim, coisas distintas acontecem e um novo ainda não tem condição de tomar conta
da ordem antiga, ou reorganizar. O novo não tem um plano ainda. O professor Paulo Nogueira Batista, que foi do Banco dos BRICS, que foi da FMI, enfim, publicou também ontem. Está tudo muito acelerado, né? Está todo mundo analisando. E ele vai dizer, numa última matéria, que um dos piores cenários é uma potência desestabilizada. A gente tem várias teorias sobre a estabilidade hegemônica, né? Ou seja, é a potência, há sempre uma potência que estabiliza. Foi lá atrás, para os países ibéricos, depois Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, e a nossa perspectiva de chegar em algum lugar que muitas análises estão levando para a China, como uma próxima potência hegemônica, mas a gente não tem o timing da China. A gente não conhece, de fato, o timing que ela disse para os Estados Unidos nas crises. Assim, vocês têm 250 anos de independência, eu tenho 5.000. Então, assim, não está claro. E aí, o pior cenário, de acordo com os analistas, e o professor Paulo fala isso agora, é a potência desestabilizada. É a que não sabe o que... E ela pode fazer o que for para tentar manter-se no seu status hegemônico. Quer ver uma das questões que vai levar ele a falar sobre... os Estados Unidos a falar sobre isso, é a estabilidade do dólar. É a possibilidade da China e dos países, e de alguns países, que aí a gente vai encontrar isso no BRICS, né? E no BRICS expansivo, porque ele está crescendo, é a possibilidade da desdolarização do comércio internacional, que não começa num grande acordo mundial. Começa aos poucos e num comércio intra-regional, que ela tem feito na sua região. E aí, quando ela expande isso para Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, África do Sul, ela está dizendo, em algum momento, e cria um banco que tem um potencial gigantesco. Ela está dizendo, olha, em algum momento a gente vai deixar. Ela já tem acordos com o Brasil e já tem algumas coisas que a gente já faz a troca em moedas, que a gente chama moedas locais, não é verdade? Mas ou o futuro vai ser a desdolarização nessa projeção chinesa, né? Ou o futuro vai ser essa desdolarização com base numa nova moeda, que pode ser, inclusive o professor Paulo Batista fala sobre, é melhor que se crie uma nova moeda, ou a gente vai ancorar o nosso comércio, não mais no dólar, mas agora no renminbi. Pronto. Aí a moeda chinesa, a economia chinesa passaria a ser, a âncora desse sistema monetário e econômico internacional. Sobre isso, os Estados Unidos têm muito receio. Eles vão fazer crises desestabilizadoras na década de 70, quando se altera o sistema monetário internacional, financeiro, por causa de ameaças da Europa e de alguns outros países de deixar de usar o dólar. Ele vai submeter todo mundo a uma nova regra, vamos dizer assim, uma nova ordem monetária e financeira, que vai funcionar perfeitamente para a submissão dos países. A América Latina vai ficar 10 anos da década perdida, processos inflacionários, tudo vai ajustar. A Europa vai ser ajustada também. E aí, nesse contexto, ele está tentando fazer... Ele está se reorganizando. Tarifas para a China, tarifaço, é um processo de submissão geral, inclusive. Você precisa se ajustar à minha tarifa. Porque a minha tarifa não é para você, não. Minha tarifa é para a minha economia. Eu não posso tarifar você. Eu posso tarifar ao meu, ao meu comprador, né, ao meu importador. Claro que o quê? Vou tarifar para atingir a sua economia. Pronto. Se você não consegue se reajustar, como é que a gente se reajusta? Se eu deixo de vender para os Estados Unidos, eventualmente, se eu reduzo, para quem que eu vendo? Quem vai se interessar em comprar?
quem vai tentar substituir essa economia. Ou encontra outros espaços alternativos, e o espaço alternativo é a China, por exemplo. E para a América Latina isso está muito contundente. E por falar em China, a aproximação da Venezuela com países como Rússia, China e Irã muda o equilíbrio político da região? Muda totalmente, porque é essa percepção, e isso também é muito interessante, porque o Trump vai relembrar, é tão interessante a lição da história que ele vai botando, né? Ele, não sei se ele sabe muito não, mas essa parte ele certamente sabe. Quando ele relembra a doutrina Monroe. Agora é Monroe. Agora é Monroe. Ele está transformando o corolário Trump. Então, assim, o que foi em 1823 o presidente norte-americano, James Monroe, falar que essa América não devia... Quer dizer, a América era dos americanos. Ele, primeiro, Europa, fim das guerras napoleônicas, América Latina, independências, né? A gente vai ter o primeiro quartel do século XIX como processo de independências. A independência era deixar, e veja, quando as guerras napoleônicas acabam, a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, o Reino Unido, enfim, se colocam como o organizador do sistema europeu, e a partir dali a gente inclusive falará de uma Pax Britânica, né? A partir do processo em que daqui a pouco, né, naquele momento, ia levar não só, quer dizer, a Inglaterra já era potência naval, a utilização da Libra, né, no contexto geral da economia mundial. Então, essa reunião vai fazer com que a gente chame aquele período do século XIX de hegemonia britânica. Esse processo vai dizer assim, vocês não vão se meter mais na América Latina. Essas repúblicas novas, e o Império, enfim, do Brasil, todos viraram repúblicas, e a gente virou Império, fazem parte do que a gente convencionou chamar de quintal, né? Então, o quintal dos Estados Unidos é esse espaço. Esse quintal, ele é rompido, basicamente, e aí vira a Primeira Guerra, vira a Segunda Guerra, esse quintal é rompido basicamente em 1959 tem a Revolução Cubana, e em 1962, ali a crise dos mísseis em Cuba, a chegada, enfim, a atuação da cooperação soviética, né, com Cuba para colocar mísseis ali no quintal dos Estados Unidos. Esse rompimento, essa primeira fratura, vai ter consequências muito claras. Assim. O mundo não explodiu, os 12 dias que abalaram o mundo, não teve, né, uma guerra nuclear naquele momento, eles entraram em acordo, mas Cuba passou a sofrer desde então as consequências de embargo, sanções e todo o resto. Então, esse processo foi uma pequena demonstração de um período em que a competição entre duas potências gerou um problema para um país latino-americano. O que vai acontecer é que depois não tem mais ameaça soviética, muito embora muitos ainda acreditem fortemente que o comunismo está presente no mundo e vai assumir o controle em algum momento, enfim. Excluída essa reflexão, enfim, fora da realidade, a ameaça, a competição comercial, estratégica, que passa a ser com a China, passa a ser uma competição mais, ou num espectro mais econômico, infraestrutura, cooperação. Então, basicamente, a China se tornou o principal parceiro comercial de todos os países, praticamente, países da América do Sul e América Central, alguns. A Rússia tem pouca influência geral na América Latina, na América do Sul, salvo, por exemplo, né, acordos como acordos de segurança com a Venezuela, né, basicamente, e outros em que ela possa atuar em uma espécie de, enfim, consultoria e de treinamento, como a gente, né, eles vão ser treinados, enfim. E o Irã é mais complexa essa reflexão, porque
é frágil, não tem uma cooperação específica em torno de processos securitários que gerassem, né? Então, assim, isso também é uma formação de narrativa presente em, enfim, eu não quero dizer oposição, mas em processos ante esses governos que são contra-hegemônicos. Que a gente fala, o BRICS, por exemplo, a gente chama de uma associação, de uma organização contra-hegemônica. Na verdade, é para lutar contra essa imposição da força que os Estados Unidos vêm constantemente, organizando. E há essa lembrança constante de que nós somos quintal dele, que, portanto, nós precisamos... Até então, ele vai fazer intervenções com base no apoio lateral à formação das ditaduras, por exemplo, latino-americanas na década de 60. Depois disso, né, sempre teve isso como teoria, mas depois a gente vai verificar, olha, realmente os Estados Unidos incentivou, participou internamente na tomada de poder por uma parte dessas civis militares que vão tomar conta da América Latina, da América como um todo, né, da América do Sul em particular. Mas agora ele faz um ataque e uma extração com base no argumento de que, e nesse argumento formado internamente por uma oposição àquilo que está lá, né, e que ainda está lá, hein? A gente ainda precisa dizer que só foi retirado Maduro. Toda a estrutura de poder, enfim, permaneceu lá. Isso que a gente pode chamar de chavismo ou madurismo está, né, presente. Então, assim, ele faz isso e não tem um segundo plano, né? A princípio, porque qual é a questão? Ele exercita o quintal. Ele vai novamente dizer: China, não se meta não se meta, não tem como, já está no comércio, já está portos, aeroportos, né, muitas concessões, enfim. Mas ele vai dizer, não se meta no meu quintal. Doutrina Monroe, uma nova reorganização ou repaginação do seu contexto hegemônico e do que a gente chamou lá na Guerra Fria de esferas de influência, né? Essa esfera de influência, que para ele é o hemisfério ocidental, eles publicaram, o Marco Rubio, o secretário de Estado, publicou nas suas redes. Está sendo muito interessante porque também é uma guerra narrativa e uma guerra visual, né? Nas redes sociais, dizendo, olha, o hemisfério ocidental é dos Estados Unidos. Eles não têm mais pudor em dizer, falam tudo. Falei para os meus alunos, né? Agora a gente voltar às aulas para terminar o semestre, dizendo assim, tá tudo declarado. A gente precisa analisar e é tudo declarado com uma veracidade, uma ferocidade. É a verdade que eles estão construindo, ou que eles precisam construir para sua ação, para justificar, para as suas justificativas, e que eles já sabem que nem precisa mais justificar tanto. E aí eu ia falar da declaração do Marco Rubio, assim, eles publicam todas as entrevistas, isso assim, é muito organizado, né? Eu acho que também faz parte do processo. Ele fala ipsis literis, ele fala, não tem nada a ver com o bem do povo venezuelano, isso aqui tem a ver com o interesse do povo norte-americano, do estadunidense, né? Nem do norte-americano, do estadunidense. Então, assim, é complexo e ao mesmo tempo é literalmente tão... uma pilhagem, né? Exatamente. Muitos estão dizendo assim, é o imperialismo do século XIX, mas é isso com todas as versões atualizadas, né? Ele quer o petróleo, e aí, não é só sobre petróleo, é óbvio que não é só sobre petróleo, né? A contra-argumentação não é só sobre, mas é fundamentalmente sobre. A gente estava analisando, quando os analistas de discurso, ele cita, eu anotei aqui em algum lugar, ele cita, se eu não me engano, 30 e poucas vezes, ou não, mentira,
acho que 18 vezes no discurso. Sim, eu escutei isso ontem. Não foi 18 vezes. A palavra petróleo. A palavra petróleo e nem usa nenhuma a palavra democracia. Então, assim... Só não vê quem não quer, né? Eu posso achar que ele tem uma boa intenção, sei lá, sabe? Mas ele está dizendo... Se ele não dissesse, a gente podia até elaborar teorias complexas sobre isso. Mas nem complexo ele tá para isso. mesmo, Ele está dizendo isso, né? E o Brasil sempre teve papel de diálogo, né, na região. E que espaço o país tem hoje para ajudar em soluções para a Venezuela? O Brasil está seguindo, né, no que tange a política externa brasileira especificamente, ele está seguindo o manual correto, vamos dizer assim, da sua diplomacia tradicional, né? A diplomacia que a gente tanto tenta explicar para os alunos do Barão do Rio Branco, a formação do processo diplomático brasileiro. O Brasil se entende como uma potência regional, tem toda uma capacidade de diálogo, inclusive tentou ser mais uma potência, inclusive estabilizadora da região, quando propôs a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Enfim, ele tentou ser mais, né? Mas os movimentos que a gente tem na América do Sul, ou teve na América do Sul, de idas e vindas de governos mais ou menos progressistas, e aí agora, nesse processo de amplificação do conservadorismo da extrema-direita, que está sendo bem complexo para o mundo, o Brasil, que também sofreu parte, né, ou tem sofrido parte desse processo de polarização, de divisão, está seguindo a cartilha tradicional, pelo menos está tentando seguir a cartilha tradicional, que é condenação do ato como processo ilegal contra o direito internacional, e ao mesmo tempo mantendo a estrutura, porque, enfim, de possibilidade de ajustes internos aos problemas externos. O que eu quero dizer? Está ali a acolhida, a gente mantém o período, né, o processo de possibilidade de acolhimento, enfim, caso aconteça uma onda migratória que aumente, e se colocando, porque ele já se colocou, como um possível mediador para que não aconteça, e eu não acredito que vai acontecer imediatamente, pelo menos não é essa leitura que a gente tem feito, um conflito interno imediato, né? O que poderia levar a uma nova crise migratória acentuada, a acentuação, né, da saída de venezuelanos? Um conflito interno. Nada leva a crer que os Estados Unidos vão fazer guerra tradicional. Assim, não me parece, ou não nos parece, a parte da academia, que isso vai acontecer. Então, assim, se não tiver a desestabilização interna, a saída de venezuelanos seria uma saída normal, aspas, normal, num fluxo que a gente já reconheceu aqui que foi declinante, né? No período, há picos durante o ano, mas nos últimos anos, no último ano, sobretudo, foi declinante. Esperava-se até uma saída muito maior na época da eleição, enfim. Então, como é que ele pode ajudar a estabilizar a região, a política externa brasileira, né? Se estruturando internamente ou se organizando internamente e nos fóruns possíveis multilaterais condenando a ação. Então, foi na OEA a condenação, foi no Conselho de Segurança da ONU condenar a ação, estará presente, né, nos processos, mas e a gente tem uma situação complexa que nós também estamos negociando essa história de tarifaço, né? Então, assim, nós também possuímos um processo de negociação com os Estados Unidos, dos quais, quer dizer, no interesse, se é possível existir, se é possível a gente ainda tratar alguma ideia de interesse nacional, o interesse nacional econômico para setores produtivos é que não houvesse tarifaço e que o processo eu vou chamar de liberdades do comércio internacional se mantivesse dentro de uma estrutura
que era antes. Mas e esse processo avançou. Ele retirou, reduziu uma boa parte, retirou dos principais produtos do que o Brasil exporta. Então, se colocar numa posição ofensiva não me parece ser a opção brasileira, né? Então, assim, ele não vai agir contrário, ele precisa só se resguardar. E aí a gente volta naquela ideia geral, né? Não só a política externa brasileira, como a política externa colombiana, a política externa peruana, a política externa, inclusive, a gente não trata, não está falando agora, da Guiana, né? Então, assim, a petróleo e o desenvolvimento da Guiana está sendo baseado fortemente nisso. E fortemente na associação com o capital internacional, que obviamente também precisa. Então, assim, a tensão geral, tensão e atenção, né, vão para esses lugares. Quer dizer, o que os Estados Unidos podem querer agora e que a gente pode negociar, ou que a gente precisará negociar? Será que ele vai parar por aí? E eu acho que, né, a gente estava falando, eu acho que ele desfocou um pouquinho nesse... Veja, a gente está falando de acontecimentos de sábado. Exatamente. Né? A gente vai chegar ainda nem 5 dias 5 só. dias, né? Então, assim, ele já falou da Groenlândia, ele já falou de Cuba, ele já falou da Nicarágua. Da Colômbia. E aí foi para Colômbia, já ligou pro... Quer dizer, eles já se falaram, Petro e eles já se falaram. Ele não vai parar. Nada indica que ele vai parar. Qual é o próximo passo? Meus analistas estão... futurologia. Qual é o próximo passo dos Estados Unidos? Pode ser a Groenlândia? Pode ser. Pode ser o Canadá? Pode ser o Canadá. O México, ele também já falou, a presidenta, não sei o quê. Pode ser. E aí, acho que para análise geral, é brutal o que eu vou falar, mas importa menos o lugar que vai ser e mais a metodologia que ele vai utilizar. A forma que ele vai usar. É explodindo novamente? É extraindo o presidente novamente? É comprando a Groenlândia? Sabe? A forma vai ser significativa. E aí a gente vai ver. Inclusive, isso é bem... Eu mencionei, né? A gente esse ano formou uma turma está formando uma turma da especialização em proteção de direitos humanos e prevenção de racismo e xenofobia, lá na UFRR, né? Uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Isso reforça toda a fala xenofóbica dele, inclusive. Porque a gente vai perceber que ele utilizará de ações distintas dependendo do que ele considera padrão, né? Do seu padrão de mundo, né? Então ele vai usar de armas e bombardeio com um país latino-americano, sul-americano, mas... Que não tem como se defender dele, que não né? vai... E vai usar de negociação, de compra. Nada indica que ele vai explodir a Groenlândia. Ele vai negociar... porque faz parte da OTAN, a Dinamarca, né, a qual a Groenlândia é subordinada. Pronto. Isso já demonstra uma forma distinta de ação no cenário internacional. Ele não tem nenhuma expectativa que ele exploda o Canadá. Entendeu? Tomara. Então, e aí ele ao mesmo tempo vai ou pode se utilizar disso com a Colômbia, né? E aí a gente não sabe qual que vai ser o futuro, né? Já vi algumas análises também que, por exemplo, bom, ele está aqui do lado. Amazônia e mudança climática, ele nem acredita, né? No seu negacionismo científico, enfim, ele nem acredita nisso. Mas ele está do lado da Amazônia, né? Do sistema, ou de um sistema complexo que tem uma diversidade e que tem reservas não só biológicas, né? Enfim, mas também água doce, que se junta lá no Brasil ao aquífero Guarani, lá embaixo. Então, assim,
E a gente também tem pré-sal, a gente também tem petróleo. Terras raras. E terras raras. Então, assim, pensa, é um conjunto, né? Assim, hoje ele não sabe, precisa tanto de água, mas a gente estava relembrando, né, os nossos grupos de debate, há 20, 30 anos atrás, a gente tinha alguns filmes, algumas projeções de que o problema da água doce era para beber, né? Agora é para esfriar data centers, né? Então, assim, ainda tem toda uma conexão que a gente não está analisando e que se conecta a isso, né? Eu soube ontem que a Starlink, que é do amigo dele, ou pseudo-amigo, ou brigas, enfim, mas né, vai fornecer 1 mês de internet grátis para os venezuelanos, para a Venezuela, assim, está tudo relacionado, né? Obviamente isso está tudo relacionado a um projeto, né? Que é um projeto de dominação que, veja, não é só petróleo, é petróleo. Sim. na sua essência, né? Como vai ser administrando outra coisa. Ele ontem fez uma negociação, a princípio, com a Delcy Rodrigues, de que a Venezuela vai comprar somente, ele posta, né? Ele gosta de postar as coisas com letras maiúsculas, assim, somente produtos dos Estados Unidos com dinheiro da inversão do petróleo, né? Produtos agroalimentares. Qual é a base da economia? O que mais a economia venezuelana tem que não, além do petróleo, além de algumas outras indústrias menores, é o seu sistema agroalimentar. Se esse sistema passa a ter que comprar dos Estados Unidos, você imagina como vai ser o processo e se internamente esse sistema altera. E aí lá existe um sistema de, não vou chamar de Bolsa Família, mas é um sistema de cesta de comida, né? Eles indicam como segurança alimentar, né? Então, o processo para atingir a segurança alimentar, entrega de comida, tal, que vem do seu sistema agrofamiliar, praticamente, né? Se isso se rompe, inclusive, que já é uma camada muito empobrecida da população, que produz internamente, entrega para o Estado, entrega, obviamente, vendendo, a gente vai ter aí a gente passará a ter um problema sério na base, mais sério ainda, talvez, né? Que é o rompimento dessa cadeia, que é uma cadeia de, enfim, agricultura de subsistência, pequena agricultura, ainda que também atinja, eventualmente, uma agricultura um pouquinho maior. Mas é o tipo de acordo que só remonta ao exclusivo colonial lá da época da colônia, da primeira colônia nossa. Quer dizer, ele só poderá negociar com os Estados Unidos aquele dinheiro. Né? É quase um exclusivo colonial. E que remete a uma insegurança geral para a América do Sul. Se ele está fazendo isso com a Venezuela, poderá fazer com outros. Então, assim, isso abre essa brecha e abre essa tensão para a gente. Então, professor, agora a gente vai ligar o Wi-Fi da nossa bola de cristal. Para você dizer quais os caminhos você enxerga para o futuro da Venezuela e da região. Olha, a gente trabalha com mais cenários do que previsões, né? Então, assim, a gente trabalha com alguns cenários. Vou mencionar aqui talvez 2. Um cenário é o cenário de manutenção do que tá, de como está hoje. Manutenção é um acordo dos Estados Unidos, desses Estados Unidos do Trump, com a estrutura de poder que está lá posta, do madurismo, do Congresso reorganizado. E a manutenção disso vai ser a manutenção de tudo que já vinha antes, com uma piora geral em todos esses aspectos que a gente falou, que é a renda do petróleo, ainda que eventualmente novas distribuições de renda sejam feitas para manter o sistema, e, portanto, a manutenção. O outro cenário, que também é muito possível,
a troca do que está aí. A troca de fato, que era o que se esperava, né? A expectativa era, bom, tirou o Maduro, saiu todo mundo. Coloca a oposição, né? E coloca a oposição. Pronto, a oposição nesse espaço, ela vai... É muito complexa. Ela poderia desencadear, e aí é um cenário bem complexo mesmo. O período de transição que está sendo publicado, eles estão... O secretário de Estado tem falado sobre isso, e é ele quem vai acompanhar, que o Donald Trump designou. O período de transição poderia ser a reorganização da estrutura de poder com base na retirada dessas figuras clássicas ali do madurismo, que é o ministro da Defesa hoje, o ministro do Interior, que eles chamam, e a vice-presidente. E o seu irmão, que é o presidente do Congresso. Então, essa retirada de figuras se conectam com a importância que as Forças Armadas na Venezuela adquiriu ao longo desse tempo todo. Então, assim, a base do sistema social, manutenção do poder com base na expressão militar. Então, para fazer isso, é possível que esse cenário gere algum tipo de confronto. Nem todo mundo vai querer sair, ou vai ser cooptado a se ligar a essa negociação. Seja o cenário da manutenção dessa estrutura, seja o cenário da alteração dessa estrutura, os Estados Unidos não vão sair. Então, assim, na bola de cristal que a gente pode pensar, nenhum deles haverá o processo que a gente fala tanto, a gente pensa, a gente tem reflexões sobre autonomia. Em nenhum desses haverá autonomia do povo venezuelano de organizar seu próximo futuro, vamos dizer assim. Ainda que eleições possam ser tomadas ou feitas, ainda que essas eleições sejam garantidas e tragam resultados, se o resultado for o que hoje é oposição, um grupo, enfim, os Estados Unidos estão garantidos. Se o resultado não for a situação, os Estados Unidos estão garantidos, porque eles já negociaram. Então, vai demorar um bom tempo, e eu acho que, né, assim, vai requerer uma nova repactuação interna da sociedade venezuelana de determinar o que será autonomia para eles. A gente fala muito sobre autonomia, por exemplo, uma etapa da vida da Argentina, a gente usa a ideia de que eles se ligaram de forma carnal aos Estados Unidos, né? O Carlos Menem, na época, né? Na década de 90, e aqui era o Fernando Collor. Todos fizeram uma ligação muito forte com os Estados Unidos, e outras expressões mais recentes, como o Bolsonaro, como o Milei, né? Então, assim, esse é um aspecto muito semelhante. Só que nesses períodos em que a gente estava incorridos nisso, a Venezuela estava fazendo uma oposição, né? Um pouco depois, no caso mas a relação carnal, ou retomando essa ideia de relação carnal, nos parece hoje que está colocado novamente não, para a Venezuela vai ser a tônica, né? Infelizmente. A ligação agora, e que não vai ser só pela indústria do petróleo. Certamente vai administrar outros setores da economia, inclusive tentando extrair mais coisas, né? Ouro, terras raras, assim, haverá outras questões em torno disso, né? Mas essas são as previsões dos dois cenários principais, assim, que a gente lê. Eu só tenho uma coisa a comentar. Que Deus proteja a todos nós. Exatamente. É uma coisa que se falava do México, né? Tem uma frase que é tão perto, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, né?
Professor, muito obrigada pela sua entrevista, Obrigado pela você. sua presença. Vamos esperar, né, que essa situação, pelo menos, não piore, né? A gente agora a gente está acompanhando, né? Todo o tempo, escrevendo a história ao vivo, né? Ao vivo, a gente até tem brincado. Às vezes é cansativo você acompanhar. E aí a gente... Tô falando aqui uma coisa hoje que amanhã não é ele mais. Pode explodir a Groenlândia. Amanhã ele e aí ele muda. Não quero mais a Venezuela. Essa falta de previsibilidade também é estratégia Sim. dele, né? Então, assim, é uma estratégia geral. A imprevisibilidade previsível, como menciona a professora Cristina Pesequilo. Assim, é estratégia. O que eu vou fazer? Ninguém sabe, logo ninguém consegue se preparar. O que a gente faz é quase reativo. É método. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigado, Gisele. A gente vai ficando por aqui. Você pode acompanhar essa entrevista, rever, compartilhar no nosso YouTube, no Deezer, no Spotify. Segue o Instagram da Defensoria, @DefensoriaRR, porque também a Defensoria está muito preocupada com essa situação do aumento da migração, né, da gente conseguir atender todo mundo, né? Então fica ligado para você saber dos próximos passos, o que vai acontecer no nosso mundo. Obrigada, professor, e obrigada pela sua audiência. Até a próxima.